Vamos iniciar agora a segunda parte da palestra virtual com a doutora Milena Patrícia sobre os direitos das pacientes com câncer. Seja bem-vinda mais uma vez e eu passo a palavra à senhora. Obrigada. Agora voltou, né? Opa, pera lá, deixa eu desligar aqui. Bom, deixa eu ver que não está aparecendo. Aí. Então, a gente estava falando dos benefícios assegurados, que é todo esse tratamento que pode ser feito pelo SUS, que também quem tem o plano de saúde vai ter direito, né? Direito a medicamentos, enfim, o tratamento oncológico é um tratamento caro, né? Então até o plano de saúde fica o tempo todo ali dificultando as coisas e o paciente com situações graves e a gente tendo que brigar. Eu fui atendida pelo SUS, né? O meu tratamento é o SUS. Claro que eu tenho muita limitação no sentido de longas esperas e situações nesse sentido, mas ainda assim eu gosto. É um bom atendimento apesar dos pesares, porque nunca ter câncer é bom, nem no público, nem no particular. O câncer ele tem direito ao auxílio-doença, né? Então, se ele tiver qualidade de segurado, né? Aqueles critérios que a gente já sabe, ele pode conseguir, né, um auxílio-doença. E a única diferença para o auxílio-doença, que não é para o beneficiário, não tem câncer, é que o câncer não precisa cumprir a carência. Então, se a pessoa entrou ontem, ela já pode se beneficiar do auxílio-doença. O saque do FGTS, né, que muitas pessoas não sabem que tem direito, enfim, então tem direito, né, tem a lei ali, né, 8922, que autoriza, né, essa movimentação. Além de tudo, às vezes não é só para o paciente, mas para quem cuida, né, para quem cuida do paciente, né, então, por exemplo, a minha mãe que cuida, se a minha mãe está cuidando de mim, ela pode sacar o FGTS. Claro que tem toda aquela burocracia, óbvio, né? Que principalmente quando se trata de dinheiro, a gente sabe que a coisa é meio complicada. Mas existe essa via também, né? A prioridade em tramitação em processos jurídicos e administrativos. A reconstrução da mama, então, antes falava só no caso do câncer de mama da mulher, né? Enfim, falava assim na reconstrução só daquela mama que tinha tido a doença. Hoje já não. Hoje, se ela teve câncer em uma, ela pode reconstruir as duas. É um direito, tanto pelo particular quanto pelo SUS. É um direito nosso. E a isenção na compra de veículos e também isenção do IPVA, do IPI, do IOF. Então, cada um dentro dos seus requisitos aí, no caso do IOF, que é federal, e aí cada estado, às vezes, né, Detran, enfim, aí precisa ter precisa pedir no Detran, né, para pacientes que precisam comprovar porque a partir do momento que a gente se torna paciente oncológico, que tem, por exemplo, eu que te fiz uma mastectomia, nós somos considerados pessoa com deficiência. E aí a gente tem alguns direitos enquanto pessoa com deficiência. E se a deficiência, por exemplo, eu tirei os linfonodos aqui da axila, então isso causa uma dificuldade de movimentação no braço. Então, às vezes a gente vai passar por alguma perícia, alguma coisa lá, para comprovar isso que a gente precisa, por exemplo, de um veículo adaptado, alguma coisa assim. E isso é também feito junto ao DETRAN, né? Agora eu falo um pouco sobre o protagonismo, né, da gente enquanto ficar
alheio àquilo que está acontecendo. E isso faz com que a gente saiba quais são os nossos direitos, qual é o nosso lugar, o que a gente tem que perguntar. E quando a gente tem uma doença grave, a gente esquece muita coisa. A gente esquece que quando chega no consultório dá aquele branco, você não lembra de mais nada, você não sabe o que tem que falar, o que tem que perguntar, aonde que tem que ir. Né? É sempre bom ter uma pessoa que vá junto, porque essa outra pessoa vai ajudar a lembrar das coisas, que realmente é muita coisa, é muita informação. A própria doença já traz esse boom na cabeça da gente, que a gente fica perdido. E dentro dos hospitais a gente também fica perdido, a gente também não sabe onde vai, o que faz, como que faz, né? E aí, então, assim, esse protagonismo significa que a gente precisa entender as necessidades reais dentro do nosso contexto. Né? Aquilo que eu preciso, aquilo que vai ser necessário. Né? O médico sendo um auxiliador, e sempre a busca deve ser essa, por esse médico que vai auxiliar e não que vai criticar a sua conduta, a conduta do que você quer fazer, né? Quando eu terminei esses protocolos, os primeiros, eles falaram que eu precisava tomar um remédio e eu perguntei, e se eu não tomar? Porque eu não gosto de tomar remédio, e eu não queria tomar. Falei, mas e se eu não tomar? Mas eu não perguntei com arrogância, porque eu não queria tomar, porque a médica estava duvidando da capacidade da médica. Aí ela brigou comigo, ela falou, você é uma pessoa instruída, tá falando que não vai tomar um remédio? Já partiu pro pessoal, parecia que era pessoal o negócio. E aí ela começou a falar que eu era instruída, que onde já se viu. Aí eu falei, não, é porque eu acompanho vários grupos e nos grupos eu escuto as pessoas falando o quanto que elas passam mal com esse remédio, quanto que elas, né, se prejudicaram com esse remédio e eu acho que é necessário eu saber. Daí ela disse que eu era uma pessoa instruída, que eu não deveria estar nesses grupos, que eu não deveria ficar ouvindo essas coisas. Quer dizer, ela desqualificou totalmente aquilo, a minha postura de paciente, de direito que eu tenho de ser a paciente e de ser protagonista. Porque se o médico disser para mim, para qualquer pessoa aqui, você tem câncer e vai fazer quimioterapia, e eu falar, não vou fazer, porque eu não quero, é um direito meu não fazer. Eu posso assinar um termo e dizer, não quero fazer. Não vou fazer cirurgia. Eu posso não fazer. Isso é um direito nosso, né? De se negar a fazer procedimentos que a gente não quer. Simplesmente. Ah, mas a família pediu. Não, mas eu não quero. Não interessa o que o outro quer. Eu não quero. Se eu não quero, fechou. Não tem problema, não vou fazer. Né? Então, assim, os médicos, muitas vezes, eles tiram esse protagonismo dos pacientes porque eles querem ver a cura. Né? Porque a medicina, ela é assim, ela sempre pensa na cura. E aí, quando um paciente tem uma situação de uma metástase, de uma situação mais grave, eles se sentem impotentes, porque eles não sabem tratar daquilo, porque eles aprenderam a sempre usar as coisas de forma para curar. Vamos curar, vamos achar a solução dessa doença. Aí, quando não acha, existe a impotência, né, diante daquela situação. E aí é quando eles dizem que não tem mais o que fazer, sendo que ainda tem o que fazer com quem está com um quadro desse jeito, né? Então, o paciente, ele quer a qualidade de vida dele, porque, né, eu que sou paciente oncológica, sei o quanto que o tratamento para mim foi pesado, o tanto que tudo isso foi complicado dentro do meu contexto, e eu queria qualidade de vida, né? Então, se alguma coisa fosse tirar a minha qualidade, eu queria que me devolvessem pelo menos a minha qualidade de vida. Eu poderia estar, entre aspas, né, eu poderia estar morrendo, mas eu queria continuar com a minha qualidade de vida, mesmo se eu tivesse que morrer. Né? E aí aqui, né, depois eu vou falar do cuidado paliativo, mas é aqui que entra o cuidado paliativo, que é, né, eu poder ser cuidada, seja no meu tratamento, não em fase terminal ou em fase terminal, de modo que eu tenha qualidade de vida até no fim da vida, né? Então, muitos médicos não esperam os pacientes falar. A gente tem direito de falar, direito de tirar dúvida, né? Como se a gente não tivesse nada interessante para dizer. Tipo assim, você só tá aqui porque você tá aqui, né? E essa qualidade de vida significa que aquilo que eu julgo importante para mim, eu enquanto paciente, estar com a minha família, sem intervenção desnecessária, o que eu julgo que para mim é importante. E não é aquilo que o médico acha que é importante para mim, que é a minha vida, é como a gente faz na mediação, né? Quando a gente faz uma mediação, não é aquilo que eu acho que é importante, não, é aquilo que é importante para as partes. Então vamos pensar no que é importante ali, não aqui. Aqui eu queria que todo mundo saísse de mãozinha dada, feliz da vida. Não é assim, né?
Então, assim, aí eu coloco no questionamento, né? Eu quero passar mais um fim de semana fazendo um procedimento que não vai melhorar em nada no meu tratamento, no meu prognóstico, né? Nessa situação de saúde, ou eu quero estar com a minha família. Eu iria escolher estar com a minha família, porque no hospital a gente ia ficar sozinho. E que pode ser o último almoço da família e tal. Então, assim, o direito aos cuidados paliativos, eu coloco aqui por quê? Porque é um direito que muitos pacientes não sabem que existe e que eles têm direito. Primeiro porque, assim, o que é o cuidado paliativo? O cuidado paliativo é um cuidado que vai ajudar nos sintomas que vêm do tratamento oncológico. Então, seja oncológico ou não, o paciente que tem uma doença ameaçadora da vida tem direito a usar os cuidados paliativos. Não é todo hospital que tem, isso é complexo. Por exemplo, eu tenho o benefício de eu estar tratando no Hospital das Clínicas em Curitiba, aqui tem. Né? E tem lugares que não vai ter, mas a prática paliativa ela pode ser feita mesmo sem ter um setor específico, porque isso também se trata de conhecimento da própria medicina, né? E a pessoa sabendo que existe, ela pode ir atrás, entender o que é isso, como é que eu posso me ajudar com isso aqui. Então, assim, vai servir para ajudar a amenizar a dor, porque a oncologia vai dizer, é normal sentir dor, é normal você ter náusea, é normal você ter vários sintomas ali que a gente sabe que é esperado, mas não é normal. Então, os cuidados paliativos entram nessa fase de reabilitar essa pessoa a começar a ter uma qualidade de vida melhor. Então, a pessoa está sentindo muita náusea, a pessoa está sentindo muita dor, a pessoa está sentindo muito cansaço, a pessoa não está tendo vida, porque ela só fica prostrada, porque o tratamento faz isso com a gente, ela tem direito de ser atendida por um médico especialista em cuidados paliativos, né? Obviamente, com todas essas ressalvas que eu fiz, que pode ser que o lugar que a pessoa faça o tratamento não tem. E o cuidado paliativo, ele vai tratar de várias dimensões, a dimensão social, a dimensão familiar, espiritual, psicológica. Por quê? Porque os cuidados paliativos, ele vai olhar para a nossa dor, ele vai querer entender. Está com dor? Então a gente vai fazer ajustes de medicamento, então a gente vai pôr isso, a gente vai pôr aquilo. E muitos pacientes não sabem nem que existe cuidado paliativo, e quando ouviu falar de cuidado paliativo, existe um pré-conceito, né? Então, é para qualquer pessoa que tem uma doença ameaçadora da vida, e normalmente se usa muito mais no câncer do que em outras doenças. Aqui tem a resolução do Ministério da Saúde. Eu até peguei um pedacinho ali do projeto de lei de São Paulo, que eu gostei do que eles escreveram ali, né? Que é tudo isso que a gente vive falando que a gente busca dentro do direito, né? São tidos como fundamentais o respeito à dignidade da pessoa em seu processo de enfermidade grave, a garantia de sua autonomia, intimidade, confidencialidade de seus dados de saúde, sobre todas as formas e liberdade de expressão de sua vontade em acordo aos seus valores, crenças e desejos. Quer dizer, aqui já vai para uma dimensão dos desejos, daquilo que eu quero. Porque muitas vezes o paciente ele fala assim, eu não quero fazer esse procedimento. Eu não quero ficar ligado numa máquina. Se eu tiver que partir, eu quero partir. Aí a família força. Não, porque vai viver mais, porque não. E o paciente não tem essa autonomia. E muitas vezes, pior ainda, é o médico que não tem essa diretriz do cuidado paliativo que diz assim, vocês estão querendo antecipar a morte do cabra. E não é isso. Cuidado paliativo não é eutanásia. Não é eutanásia. É simplesmente conforto no final da vida. É comparável ao nascimento. Para nascer é natural, para morrer também é. O corpo ele vai tendo seus sinais, né, que vai se desligando, e isso faz parte da biologia do nosso corpo. Né? E eu sou uma paciente de cuidados paliativos. Eu sou paliativa, eu estou com metástase? Não. Eu sou uma paciente que me beneficia dos cuidados paliativos, porque quando eu estava fazendo o tratamento com a químio branca, né, então a gente faz a químio, só para quem nunca ouviu falar de químio branca e vermelha, existe a químio vermelha, que o líquido que vai entrar na nossa veia é vermelho, e a branca eles chamam de branca só para contrapor ao vermelho da outra químio. A
químio vermelha é a químio que cai cabelo, que dizem que é mais agressiva e dizem que a branca é mais branda. A branca quase me matou com duas. Eu fiz só 2 aplicações e eu tive essa neuropatia, que é algo que dá no cérebro e ele afeta toda a parte de movimentação do nosso corpo, de forma bem rudimentar, que eu estou explicando o que é a neuropatia. E me causava dores insuportáveis que eu não conseguia, que foi naquela ocasião que a médica disse que ia pesar a mão na minha química. E aí, eu e uma amiga decidimos ir no CRM assistir uma palestra, do nada, eu lá carequinha tal, fomos assistir uma palestra no CRM e eu conheci uma médica paliativista que me convidou para falar num evento sobre cuidado paliativo, e lá nesse evento que eu descobri que eu podia ser uma paciente que podia me beneficiar disso. Então, pensa a volta que eu dei. Na onde eu faço tratamento existe o corredor da oncologia. Na esquina do corredor tem uma sala escrito cuidado paliativo. Ninguém ali dentro me disse que eu tinha direito ao cuidado paliativo, porque normalmente eles entendem que paliativo é quem está morrendo, quem está com metástase, quem não tem o que fazer, dentro da própria oncologia. Questionei um médico que é muito amigo meu, que a gente ficou amigo por causa do meu tratamento, e eu falei, qual que é o problema da comunicação? O que acontece? Vocês não indicam o cuidado paliativo porque vocês não querem? Ou o que acontece? Porque o paciente não vai, o paciente nem sabe que existe. Aí ele me disse que muitas vezes acontece de o médico indicar o cuidado paliativo e o paciente tem medo de estar morrendo e não vai. Então, olha só a gravidade do negócio. E nesse curso eu entendi muita coisa. Aí eu falei, nossa, eu posso ser cuidada por isso. Não é sério. Filha, mãe, não pode. Mãe, meu pescoço estralou. E doeu. Tá bom, vai lá, que depois a gente fala. Então, assim, aquele curso foi um curso para mim. Eu fui lá para falar, para ter a voz da paciente, mas foi um curso para mim, porque eu entendi a curva da morte, que lá eles falaram de uma curva da morte, que eu só descobri lá. E eu tava na curva. Eu descobri que eu tava no bico do corvo, para não dizer mais nada, né? Eu falava, eu tô sentindo tudo isso. Quando elas falavam, olha, o paciente tá assim, no estado assim, 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 aí eu fui entendendo. Falei, caramba, eu acho que eu preciso disso, porque senão eu não vou conseguir mais conduzir o tratamento, né? E aí eu falo de novo, eu sou uma paciente fora da curva, que busco, que acesso a informação, que fui numa palestra no CRM. Quantos pacientes vão numa palestra no CRM que tem essa informação? Ninguém, não tinha nenhum paciente lá, né? E a médica que fez a palestra, no final da palestra, ela até veio conversar comigo, porque ela queria entender quem era eu. Porque, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Quem é você? Daí a gente ficou amiga e tal. Então, assim, o preconceito com relação a isso e a desinformação faz com que muitos pacientes não acreditem que isso seja para eles, né? Ou acha que é só para quem está morrendo e tudo mais. E eu acho que é extremamente necessário falar disso, né? Então, a gente tinha essa visão limitada, porque até uns anos atrás, realmente, cuidado paliativo só falava em paliativo, né? A gente, no cotidiano, a gente usa essa palavra paliativo quando a gente não vai fazer um negócio bem feito, né? Eu vou fazer isso aqui de forma paliativa. Então, esse termo, né, na origem, né, pallium significa manto, proteção. Então, quer dizer, deveria ser um cuidado de proteção, que é o significado de cuidado paliativo, né? Cuidado de proteção. Então, assim, esses são esses preconceitos, né? Não é para quem está morrendo, não é para quem não tem mais o que fazer. Eu tô viva aqui, né? Eu tô bem, mas eu ainda uso os cuidados paliativos. Por quê? Porque eu sinto dor. Porque quando eu percebo que o meu corpo tá diferente, tem alguma coisa que não tá dando certo, volto no cuidado paliativo. E a gente vai oscilando esses atendimentos ali. Por quê? Porque eu tive acesso, né? Aqui eu faço um paralelo, né, entre vida e morte. Eu não sei como é que tá meu tempo aí, mas eu tô acabando. Não tô ouvindo. A gente tem mais 20 minutos. Beleza. Aí eu fico falando acelerado, porque eu tenho medo de não dar tempo. Não, pode Mas então, tá bom. Então, aqui eu faço um paralelo, né, entre vida e morte. E aí eu falo assim, né, que a gente pode escolher, né, viver ou morrer. Tem gente que escolhe viver com doença ou sem as doenças.
né? Outras pessoas escolhem morrer mesmo estando saudáveis, quando a gente faz coisas que vai prejudicar a gente, né? E quem diz que para morrer precisa ter uma doença grave, né? Primeiro que eu já falo que nós estamos morrendo, isso é fato, todos nós. Agora, nesse exato momento, a gente está morrendo, né? E tem gente morrendo sem câncer, tem gente viva, quase morta, andando por aí, né? E tem gente viva por fora e morta por dentro. Então, às vezes a gente fica com esse medo da morte, né? Porque falar de câncer, eu tinha o preconceito de que falou em câncer era atestado de morte, né? Para mim já era uma coisa vinculada, super vinculada. E era difícil para eu entender, foi muito difícil para eu entender que isso não era uma realidade. É uma realidade, é possível, sim, a pessoa vai ter uma doença, pode ser que morra de câncer. Mas existem tratamentos, né? Vai lá, calma aí, desliga. E aí eu coloco aqui o que é cura, né? Porque quando eu penso em cura, quando a medicina pensa em cura, a medicina falou para mim, a gente tirou a mama, fez uma biópsia daquela mama para ver se ainda tinha resíduo, né? Se ainda tinha célula tumoral. Aí a melhor fala da vida é ouvir margens livres, né? Quando não tem mais a doença naquele material que eles tiraram. Para a medicina, eu só vou estar curada daqui 10 anos se a doença não voltar nesses 10 anos. Quando eu escutei isso, eu falei, gente, eu não vou esperar 10 anos para comemorar minha cura. Fala sério, porque eu tô viva agora, eu não tenho mais câncer agora, eu vou comemorar daqui 10 anos? Não, para mim, então, eu falo que eu tô curada, né? Porque hoje não tem célula tumoral no meu sangue, né? No meu corpo. Mas, né? A gente nunca sabe. Então, assim, o que é cura, né? E aí eu falo sobre isso, assim, que para mim, cura não é não ter câncer, né? Ou uma doença grave. Cura é eu me sentir feliz, eu me sentir viva, apesar de qualquer coisa, né? Apesar de todas as circunstâncias. É valorizar o tempo vivido, é estar com quem a gente ama, sabendo que isso é finito, que isso vai passar e eu vou aproveitar isso ao máximo, né? Poder me reconciliar com quem me magoou e com quem eu magoei e ficar em paz com essas situações, né? E para vocês, né? O que vocês poderiam pensar? O que realmente é a cura? Porque eu me sentia muito fisicamente, meu corpo estava debilitado. No final eu trouxe umas fotos para vocês olharem, né? Como que eu estava careca, tratamento. E assim, olhando, você vê que é uma pessoa que está doente, que tem um câncer. Mas, por dentro, eu sabia que eu não estava doente. Né? Por dentro, eu estava curando um monte de coisa que eu precisava entender, aprender, curar. Então, a gente que está convivendo com um paciente oncológico, a gente também tem que ter essa noção, que às vezes a gente fica com pena, né? Às vezes a gente fala, tadinha, coitada dele, dela. E assim, cada um tem o seu processo. Né? A gente, quando, sei lá, vai advogar para alguém que está passando por uma situação complicada. Apareceu um menino para eu tentar ele precisava de transporte para fazer o tratamento dele e tal, enfim. E ele tinha um câncer muito grave na boca. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas assim, só de saber a história, aí a gente já se comove, e eu já tinha passado pelo câncer, então eu já ficava imaginando um monte de coisa. E daí eu pensava assim, a minha missão eu tô cumprindo, né? O que eu tinha que fazer ali, eu tô fazendo dentro dessa doença, de toda essa história. E cada um tem a sua, né? Então a gente tem que ter esse olhar também, né? Quando a gente vai ajudar alguém que está precisando, é ajudar no limite da possibilidade, né? Sem deixar que aquela pessoa trilhe aquele caminho que é dela, que é exclusivamente dela. E é o que eu falo dessa coisa do perdeu a guerra para o câncer, né? Que para mim não existe disputa, né? Um paciente não perde e o câncer não vence nada, porque não existe isso. Assim, não é um embate. Eu ganhei e o câncer perdeu e eu venci. Um paciente que morre de câncer, ele é tão vencedor quanto aquele que sobrevive do câncer. Ele lutou, ambos lutaram bravamente, independentemente do resultado. Então, soldado de guerra, no final da guerra, eles ganham medalhas e homenagens, mesmo que mortos. Né? A família recebe as honrarias
pelo soldado que morreu na guerra. E são reconhecidos por essa bravura. E se a gente vai comparar, então, um paciente oncológico, né, estando numa guerra, então o que a gente precisa é reconhecer que ele lutou, que ele lutou muito. E que, acima de tudo, a gente tem que entender que ele fez o que ele tinha que fazer dentro da capacidade dele, né? Ninguém tirou... era aquilo, né? Ninguém tira isso da pessoa. Eu quero que o paciente... Não, é a história daquela pessoa. Né? A gente não pode minimizar a vida de alguém que foi significativa pelo modo com que ela morreu. Morreu de... Tadinho, morreu de câncer. Quando alguém morre de câncer, ninguém conta a história dessa pessoa. A gente só fala que morreu de câncer. Era tão bonita, morreu de câncer. Era tão bonita, morreu de câncer, tinha um filho novinho, um bebezinho. A gente não fala das histórias, né, dessas pessoas. A gente costuma só minimizar toda essa vida significativa através do modo com que ela morreu. Então, assim, o que nós vamos falar dessa pessoa, né? Essa pessoa era isso, uma pessoa extraordinária, tá. Ela morreu, mas ela foi tudo isso antes, né, de dizer que morreu de câncer. E, acima de tudo, esse direito de nós termos voz, no sentido de a gente tem direito de falar, questionar, perguntar, querer entender. Nós, e se for alguém da nossa família, né? Eu estou acompanhando alguém da minha família, então eu tenho direito, nós temos direito de saber o que está acontecendo. O câncer me ensinou a ser protagonista, porque quando eu tinha 15 anos, eu fui num médico que eu estava com uma hemorragia, e eu sentei na cadeira e falei, doutor, tô com hemorragia. Aí ele não olhou pra minha cara, pegou uma receita, me deu uma receita, entregou a receita e falou, se você não melhorar, você volta. Eu levantei da cadeira, tava cheia de sangue a cadeira, e eu falei, doutor, eu tô com hemorragia. Aí eu ergui a cadeira, mostrei pra ele, e ele falou, você tá com hemorragia. Me deu um encaminhamento para um outro setor para eu poder me tratar. Fiquei 3 dias internada com essa hemorragia. Então, assim, naquela ocasião, eu não era essa paciente que tem meu protagonismo, que chego ali e pergunto. Semana passada eu tive de novo no médico, falei, por que você está me dando esse remédio e não está me dando outro? Porque esse é melhor por causa disso. Então tá bom. Aí a médica perguntou, você prefere tomar o outro? Quer dizer, já percebeu que eu não tô assim, toma isso aqui, vai embora pra casa, vai logo embora. Não quero nem falar com você. Não, eu quero saber o que está acontecendo. Então a gente tem direito de falar, de questionar, de sentir medo. Né? Às vezes é muito interessante, porque recentemente eu tive uma suspeita de um retorno da doença, né? A gente chama isso na oncologia de recidiva. E aí foi aquela movimentação na família, aquela loucura e tal, e aí eu comecei a sentir muita dor no corpo todo. E daí eu falava assim, tô com dor. Aí minha mãe, né, tentando amenizar a minha dor, ela falava assim, você não tá com dor. Você não tá com dor. E assim, claro, eu entendo a minha mãe, né, jamais. Mas assim, isso são posturas que é legal evitar. Por quê? Porque eu tô com dor, minha dor existe, ela não tá na minha cabeça e eu falei pra minha mãe, eu tô com dor e eu preciso cuidar dessa dor. Eu não posso fingir que eu não tenho dor. Então, assim, eu entendi isso, né? Que a gente tem que ter o direito de... A gente tem direito de se sentir seguro, né? E aqui eu falo nesse direito amplo, não é naquele direito que tá na lei, né? Eu tenho direito de me sentir seguro, tá na lei. Não tá, mas tá aqui dentro. E a gente muitas vezes não é respeitado nesses direitos que eles não estão ali na lei, não estão ali numa resolução, não estão em lugar nenhum, né? Aqui sou eu nessa foto. E uma amiga minha fez essa montagem, achei interessante. Falei, nossa, eu vou usar para quando eu for falar do direito de voz, né? Quando a gente tem direito para falar. E aí, depois dessa suspeita de recidiva e tudo mais, eu decidi começar a falar disso abertamente. Porque eu falei assim, gente, não é possível que as pessoas ficam com dor, que as pessoas ouvem dos seus médicos que aquilo é normal, que aquilo vai passar. Às vezes a pessoa tá com metástase, tá morrendo, o médico tá falando vai passar, vai melhorar. Gente, isso não pode, a gente tem que ter. O paciente, ele tem direito de saber qual é a chance dele, Quando eu falo essa coisa do tempo de vida, às vezes, para um paciente que tá num tratamento curativo, que foi o meu, que é com uma grande possibilidade de cura, é uma coisa. Agora, quando a gente trata de um paciente que é metastático, que está com uma situação que existe uma grande possibilidade da doença avançar, é interessante posicionar aquele paciente exatamente onde ele está. Porque ele precisa entender assim, sei lá,
se alguém falasse para mim, você tem mais um mês de vida, eu ia falar, cara, eu vou ficar aqui fazendo isso. Não, eu vou fazer o que eu quero fazer na vida, vou viajar para não sei aonde. Natural, né? Eu vivo assistindo alguns filmes que acontece isso, a pessoa descobre que está doente e vai viver a vida, né? Então, assim, por quê? Porque o paciente ele tem esse direito de saber disso, né? Então, muitas vezes os médicos não esperam o paciente falar como se o paciente não tivesse nada para dizer. Para mim, o conhecimento liberta. Então, quando a gente pode entender o que está acontecendo com a gente tem a chance. Né? Se eu não tivesse ido naquela palestra, eu não ia saber que eu estava morrendo. Eu não ia saber. E eu fiquei assustada quando eu soube. Eu falei, tô morrendo. Olhei para minha amiga e falei, caramba, tipo assim, quanto tempo mais será que eu tenho? Eu falei, porque aquilo estava acontecendo. E isso me trouxe para a vida, me trouxe de volta, porque aí eu entendi, nossa, eu preciso cuidar dessa dor, porque essa dor vai me matar, né? E realmente, não é exagero, mata, é a dor que mata muitas vezes, né? Então eu tive essa coragem, essa audácia de ir lá no SRM, assistir essa palestra que me abriu muito esse universo, né? E aí esses dias eu dei uma aula na medicina e um aluno, ou seja, um futuro médico, me perguntou assim, existe mesmo uma dor que é insuportável? E eu falei, meu Deus, existe médico que não acredita que existe dor insuportável. E ele ainda é um aluno que teve a chance de ouvir o que tinha para dizer. Mas assim, existe médico que pensa assim, isso aí é psicológico, é psicossomático. Não é, não é, tá? Não é. E ainda que fosse, a gente teria que cuidar da dor, porque ela acaba se tornando física. Ela passa a ser física. Ela pode começar num aspecto emocional, mas ela passa a ser física. E só o remédio físico que vai resolver, né? Muitas vezes vai ser isso. 90% dos pacientes oncológicos em estágio avançado da doença sentem dor. Detalhe que não é normal. É esperado, mas nós não precisaríamos passar por isso, porque existe solução, existe remédio para isso e a gente não precisa mais passar por isso. Então, assim, mesmo que a gente não acredite no que o paciente diz, leve em consideração o que ele diz, porque ele está dizendo que sente dor, né? Eu tinha um preconceito enorme com morfina, porque eu achava que se eu tomasse morfina eu estava morrendo. E muitos médicos têm preconceito com morfina, mas a morfina me ajudou a sair desse estágio elevado de dor. Não, e muitas pessoas não têm a informação quanto a isso e acaba não querendo tomar, não querendo usar, né? Isso acontece muito assim como aquela paciente que eu falei que não foi para os cuidados paliativos porque acha que é para quem está morrendo, né? Então a gente não pode considerar nenhum sofrimento normal, né? Porque tudo que é normal a gente tira da frente e não enxerga mais. Se é esperado, a gente tem condições de cuidar disso, né? Então, assim, eu tive uma médica que lá me deu a possibilidade de acabei indo atrás do resto, né? E aqui eu falo, né, que um paciente com a possibilidade dos cuidados paliativos, que seja esse paciente que está em final de vida, ele pode viver até 5 meses a mais, se ele estiver sendo auxiliado pelos cuidados paliativos. No meu caso, que eu sou uma paciente que sou acompanhada, mas eu não sou uma paciente paliativa, né, no sentido de que a minha doença não progrediu, ela não tem mais, então é diferente, mas nem casos de pacientes nessa situação. Então, cuidado paliativo é vida, né? É qualidade de vida. Então, a gente tem direito de não ter dor, né? O tratamento é duro demais para a gente aguentar tanto sofrimento, tanta dor e desconforto. Então, para isso que servem os cuidados paliativos. E hoje a gente já tem recurso suficiente. Nós, profissionais do direito, e agora eu estou bem dentro dessa área acadêmica, né? A gente toca vidas o tempo todo. Né? E que a gente possa ter essa consciência que essas vidas são preciosas e que são famílias inteiras, né? Que são vidas sofrendo, precisando dessa assistência, desse conhecimento, né? Dessa possibilidade de entender. Aqui eu coloquei essas fotinhas só para vocês verem, né? Eu de verde é no dia do diagnóstico que eu descobri a doença.
Eu de preto ali, de chapeuzinho, foi na semana que eu fiz quimioterapia, foi a semana do meu aniversário, então eu passei a quimioterapia assim. Quer dizer, eu passei meu aniversário assim. Ali embaixo, uma amiga minha que ela fez questão de raspar o cabelo junto comigo. Aqui foi esse evento do CRM, que eu falei que eu conheci essa médica, essa é a Úrsula. E ali é uma foto, né, minha, recebendo uma das primeiras sessões de quimioterapia. Aqui é o outro evento que eu falei que é o que eu descobri que eu estava morrendo. E ali é a gente no ambulatório de quimioterapia, né? Eu já com o cabelinho começando a crescer. E é isso, aqui eu deixo os meus contatos para vocês, né? E agora a gente, né, não sei se dá tempo, como é que tá a situação para abrir para perguntas ou alguma consideração. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Doutora Milena, é uma honra receber a senhora aqui. O Zoom está me dando 2 minutos, então eu vou fazer as 2 perguntas que apareceram aqui, tá bom? Não vou abrir para as colegas. A Cíntia falou que o pai dela está em tratamento paliativo e que o médico falou que é a única coisa que resta. Só resta os cuidados paliativos. A minha pergunta para a senhora é assim: ela deve aceitar que o pai só receba morfina ou ela deve exigir que ele tenha um tratamento ainda com quimioterapia e tudo mais? Ou maiores Assim, esclarecimentos? para eu responder essa pergunta, eu precisava saber um pouco mais sobre o quadro do pai dela. Por quê? Porque dependendo do quadro, realmente não adianta mais fazer quimioterapia, né? Mas se ela quiser, eu esqueci o nome, mas se ela quiser falar comigo no privado, tem algumas coisas que eu posso indicar. Eu acompanho uma menina no Instagram, ela é uma paciente paliativa e eles oscilam. Ora, eles dão quimioterapia faz outra coisa, para. Então tem esse equilíbrio, tá? Tem pacientes que realmente vai ser só a morfina e tem pacientes que só a morfina não vai resolver, vai precisar de outra coisa, tá? Obrigada. Então eu precisava saber exatamente a situação, mas se ela quiser falar comigo no privado ou passar o meu WhatsApp, enfim, eu posso auxiliar melhor. Ótimo. A doutora Ângela falou sobre os direitos de prioridade em atendimento comercial, bancário, se isso se estende a pacientes com câncer. Sim, 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 tem também, se estende. Eu acabei não mencionando, mas tem. Aí ele pode requisitar, anda o quê? Com a carteira do SUS, com a identificação que está fazendo o tratamento? Então, geralmente vai ser necessário ter uma espécie de um atestado ali da doença, né? Porque às vezes, obviamente, a pessoa vê caracteristicamente a pessoa tem câncer, mas às vezes é uma pessoa que não caiu o cabelo, né? Então é interessante andar com uma cartinha com o CID e tal e apresentar isso, não onde precisar. Tá ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque ele está me dando 1 minuto e não me derrubou.